A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 12 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 12, estaremos estudando o tema O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. O texto áureo encontra-se em Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 11, dos versículos 19 a 26, e Atos, capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo de número 5. Então vamos iniciar nossa lição de número 12. O modelo de missões da Igreja de Antioquia. Pois bem, meus amados irmãos, depois de comentarmos um pouco na aula passada sobre missões e a igreja perseguida, nós nesta lição agora estaremos comentando o modelo de missões da primeira igreja gentílica, vamos falar assim, a primeira igreja da época dos apóstolos que teve o cunho missionário, porque foi naquela igreja que o Espírito Santo fala para separar Barnabé e a Saulo para a obra que ele tinha já chamado os dois homens de Deus. Então, nessa lição é isto que nós vamos estudar um pouco. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre Antioquia da Síria. Vai falar mais de um toque, de um caráter, vamos falar assim, histórico da cidade de Antioquia da Síria. Ele vai mostrar aqui como ela era conhecida, o autor até coloca aqui, ela era conhecida como a Rainha do Oriente. Flávio Joséfo, que foi um escritor da época, que viveu possivelmente do ano 37 depois de Cristo ao ano 100 depois de Cristo, ele falou que Antioquia, ele escreveu no caso, que Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Ficava atrás apenas de Roma e Alexandria. A maioria da população da Antioquia da Síria era síria, embora houvesse colônias judaicas. Então, ela se tornou também um grande centro de erudição judaica. Então, meus amados irmãos, essa é a Antioquia da Síria. Cidade populosa já na época do apóstolo Paulo. Era uma cidade. Outra coisa também que a gente tem que fazer distinção, que existe a Antioquia da Pisídia. Então, aqui na Antioquia que nós estamos falando é a Antioquia da Síria. É a Antioquia da Síria. Essa Antioquia da Síria, ela foi fundada por Seleuco I Nicator, que foi um dos generais de Alexandre, conhecido como o Grande. Então nós estamos falando de Antioquia da Síria e não de Antioquia da Pisídia. O segundo subtópico deste ponto, o autor vai falar sobre a igreja em Antioquia. E é interessante que nessa igreja em Antioquia havia alguns homens de Chipre e Cirene. E onde estão localizadas essas cidades? No norte da África. E esses homens de Chipre e Cirene, eles eram um pouco mais esclarecidos. Então, quando eles chegaram a Antioquia,
ele pregaram o nome do Senhor Jesus aos gregos, porque eles estavam de fato obedecendo ao mandamento que foi dado por Cristo. E a palavra do Senhor nos fala que a mão do Senhor era com eles. E esse poder, meu irmão, era manifestado no ministério que acontecia ali na igreja de Antioquia. E qual o resultado do evangelho pregado ali por homens de Chipre e de Cirene? O resultado foi que grande número de pessoas creu, grande número de pessoas se converteram ao Senhor. E o que fez isso tornou Antioquia da Síria o principal centro do cristianismo, isso em pouco tempo. E a fama da igreja em Antioquia, que estava crescendo em Antioquia, chega em Jerusalém. É isso que a palavra de Deus nos mostra, que a fama do que estava acontecendo ali chegou até Jerusalém. E os apóstolos, preocupados quanto a essa evangelização dos gentios está de acordo com a ordem divina, o que foi que eles fizeram? Pegam Barnabé e enviam Barnabé para Antioquia. E isso pode implicar que ele verificaria o trabalho na Fenícia, conforme Atos 11:19, no seu caminho para o norte. E de fato a igreja de Jerusalém era uma igreja direcionada por Deus, que não existia outra pessoa mais capacitada para exercer aquela obra ali em Antioquia do que Barnabé. A notícia chega em Jerusalém, os discípulos, apóstolos pegam Barnabé, enviam Barnabé para a Antioquia, e de fato Barnabé chega lá porque era judeu, Barnabé sim, era um judeu. Entretanto, ele não era, meu irmão, um judeu legalista. Ele não era um judeu preconceituoso, porque ele estava indo para uma igreja gentílica, uma igreja formada por não-judeus. E isso, meu irmão, coaduna com a escolha de Barnabé. Claro que Deus que escolheu, porque a igreja era direcionada por Deus, se a gente percebe bem claro no livro de Atos. Mas tudo se harmonizou perfeitamente com os homens que pregaram em Antioquia, que nós falamos no início, os homens de Chipre e Cirene. E Barnabé é natural de Chipre, é judeu natural de Chipre, então tudo se harmonizou para que o evangelho crescesse. E Barnabé, quando chega lá, a igreja está crescendo. Ele vê que ele sozinho não daria conta do recado. Como isso é importante. O líder, aquele que está na frente da obra, perceber que as suas forças não é capaz de alcançar o objetivo na obra de Deus. E o que Barnabé faz? Manda chamar a Saulo. O Saulo de Tarso, que havia se convertido, mas estava no seu cantinho, sem muita visibilidade. E Barnabé chama Saulo. E Saulo vem e eles permanecem em Antioquia durante todo o ano, ensinando, pregando, discipulando. Justamente isso que eles fizeram. E outra coisa interessante que o autor também vai falar é que justamente em Antioquia que os discípulos eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Provavelmente era um termo pejorativo, era um termo de menosprezo, era um termo que queriam diminuir aquilo que estava sendo feito. Então, não foram os discípulos apóstolos que se auto-intitularam cristãos, mas possivelmente os gentios que habitavam em Antioquia, não convertidos, que nomenclaturaram os discípulos de cristão como forma de menosprezo. Isso é o que nós argumentamos, porque existem outras linhas, mas a que mais vemos mais plausibilidade
do argumento ser verdadeiro é justamente o de que não foram os judeus incrédulos que colocaram isso, porque os judeus nem criam em Cristo. Possivelmente foi os gentios mesmo que fizeram isso, chamando os cristãos, os discípulos que estavam ali pregando a palavra. O terceiro subtópico vai falar sobre uma obra de leigos. Neste ponto aqui a gente vai perceber que os primeiros pregadores do evangelho em Antioquia eram os que foram dispersos de Jerusalém pela perseguição que surgiu 5 ou 6 anos antes. Por quê? A gente estudou sobre isso. O motivo que ocasionou a perseguição, que deu start, foi a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Então, foi uma obra de leigos. O autor está falando justamente sobre este ponto. Por quê? Porque a obra ali, como nós falamos, foram homens de Chipre e de Cirene. Não foram pessoas, vamos falar assim, gabaritadas dentro da teologia. Não eram pessoas analfabetas, possivelmente não. Mas não eram pessoas que tinham visibilidade no meio nem judaico, nem no meio cristão do primeiro século. Eram pessoas, vamos falar assim, anônimas. Anônimas que pregaram ali a palavra de Deus. E o inimigo tinha um projeto, porque o projeto do inimigo viu que a igreja estava crescendo, pegou forte na perseguição. E o propósito dele era esse mesmo, espalhá-los, para que eles desaparecessem. Mas o propósito de Jesus, meu irmão, era espalhá-los para que fossem usados. O inimigo tentou espalhar para tentar parar a obra, e Cristo, Deus que é fiel, fez com que a perseguição se tornasse a válvula propulsora da expansão do evangelho. Porque foi justamente isso que aconteceu. Foram espalhados além de Jerusalém, e o evangelho foi junto com eles, chegando a alcançar milhares de pessoas. Então a notícia do avivamento em Antioquia, o autor falou sobre isso e fala novamente nesse ponto, chegou a Jerusalém, levando os líderes da igreja de Jerusalém a enviar alguém para investigar o que estava acontecendo lá. E esse alguém, como nós falamos anteriormente, foi Barnabé. Barnabé que foi lá para verificar o que de fato estava acontecendo. E a mão de Deus era com eles. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores. Isso é o que o subtópico fala, porque pegando o texto da leitura bíblica em classe, a segunda parte, que é Atos 13, dos versículo 1 ao versículo de número 5. E neste ponto aqui a gente vai perceber que o autor vai fazer como se fosse uma exegese do texto da leitura bíblica em classe, que é Atos 13, dos versículos 1 ao versículo de número 5. Aí o primeiro ponto, que é o que nós estamos comentando aqui, é o que ele vai falar, que havia alguns profetas e doutores. E neste ponto aqui vai mostrar que, dentro dessa perspectiva de haver ali aquela liderança que estava exercendo aquela vocação, a gente percebe que a igreja gentílica ali, em Antioquia, da Síria, é uma igreja que foi levantada por Deus e as pessoas agiam de forma espontânea. Por quê? Porque nesta narração da história aqui, Lucas agora passa o foco da história da igreja para o ministério aos gentios e a sua subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Observe, o Espírito Santo é justamente nesse capítulo que vai escolher a Paulo e a Barnabé para serem missionários especiais. Paulo substitui Pedro agora como personagem principal, o personagem central do livro de Atos, à medida que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, continua a penetrar cada vez mais no mundo além de Jerusalém. E o primeiro versículo é o que nos traz atenção, porque ela nos dá uma ideia da composição, da constituição que existia dentro daquela igreja. Era Barnabé
Simeão, chamado Níger, possivelmente um africano, Lúcio Cirineu, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha a diversidade de homens de várias regiões que estavam ali. E é justamente esses homens que são profetas e doutores. O segundo subtópico, o autor vai falar sobre uma liderança servidora. Porque a gente vê que tem umas diferenças sociais dentre esses homens. Não só diferenças sociais, mas geográficas, raciais. E foi justamente dentro dessa, vamos usar uma palavra um pouco diferente, dessa miscelânea de cultura, de diferenças sociais, foi justamente com essas pessoas que Deus agiu na igreja primitiva. Foi justamente com eles. Barnabé, Simeão, chamado Níger, devido à sua pele negra. Simão, Cireneu, que alguns acham que esse Simeão era o Simão Cireneu que carregou a cruz de Cristo, mas o texto bíblico não deixa claro se de fato era ele. Mas o que a gente sabe era que esse Simeão era chamado Níger porque possivelmente era um homem negro. Aí vai falar também de Lúcio, homem sirineu, e Cirene ficava ao norte da África, como nós falamos já em tópicos anteriores. Lúcio, que era provavelmente homem de Chipre, ou Cirene, e pregava pela primeira vez o evangelho aos gentios em Antioquia. Tinha também ali o Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca. Herodes é o que matou, que prendeu a Pedro. Então, meu irmão, era dentro dessa miscelânea, vamos falar assim, que esses homens estavam inseridos. Mas nenhum usurpou ser maior do que o outro, porque era uma liderança servidora. Cada um queria fazer com que o reino se expandisse, e não que eles fossem vistos. O último subponto deste tópico que eu vou falar sobre apartai-me a Barnabé e a Saulo. Aqui é a designação que Deus, na escolha de 2 homens da igreja de Antioquia para desempenhar uma tarefa missionária. E essa tarefa missionária era uma missão internacional, como nós falamos, transcultural, que era sair daquela localidade e pregar o evangelho por onde quer que fosse. Quem chamou foi o Espírito Santo. Então, quando o crente é chamado pelo Espírito Santo, meu irmão, tenha certeza que o mesmo Espírito, ele revela o chamado à igreja. A igreja recebe também, meu irmão, essa visão, vamos falar assim, quando o crente é chamado pelo Espírito, o mesmo Espírito revela-o à igreja. Por quê? Porque eles estavam jejuando, eles estavam orando, e o Espírito Santo fala com eles. E depois da separação, não continuam orando e jejuando, e põem as mãos sobre Paulo e Barnabé e os despede para a obra que o Espírito Santo os tinha designados. O último tópico da lição vai falar sobre o serviço de missões, vai falar o início das missões cristãs. Isso aqui, a gente vê que o início começou justamente da separação de Paulo e Barnabé, que é denominado a primeira viagem missionária da igreja. Foi uma viagem executada por Paulo e Barnabé, teve auxílio ali do primo de Barnabé, que é Marcos, o autor do evangelho, conhecido como João Marcos. Então eles pregaram o evangelho, saíram de cidade em cidade, estabelecendo o evangelho. Primeiro eles iam nas sinagogas e pregavam também aos gentios, e por onde eles passaram estabeleceram uma comunidade cristã. Então a igreja cresceu, a igreja expandiu. O roteiro da viagem, que é o segundo subponto, vai falar justamente sobre o caminho que foi traçado por eles. Foi uma viagem curta, a primeira viagem missionária provavelmente aconteceu dentro de um período de 2 anos, e o alcance que eles tiveram foi
percorrendo as rotas de ligações do Império Romano. E isso fez com que a viagem se tornasse mais fácil, porque as rotas eram bem distribuídas. Por isso hoje existe um ditado: todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque os romanos abriram estradas e caminhos, e isso fez com que a facilidade de uma cidade, de um país para outro, durante o domínio do Império Romano. Então, o roteiro da viagem foi justamente esse, essas rotas de ligações do Império Romano. Começou a sua missão ali, saindo de Antioquia, indo para Chipre, que era a terra de Barnabé, para Salamina, a principal cidade de Chipre, e foi adentrando pelo mundo afora, indo para Antioquia da Pisídia, para Icônio, Listra, Derbe, e em lugares antigos e em lugares novos, regressando à Antioquia da Síria. É o percurso, o roteiro que foi traçado na sua primeira viagem missionária. O último tópico da lição, para nós encerrarmos nosso comentário, é prestando conta. Neste ponto aqui, o autor da lição vai mostrar que não existe essa história, meu irmão, de um missionário sair por conta própria para fazer a obra. Não é assim que as coisas funcionam. Ao fim das viagens missionárias que Paulo executou, tanto da primeira, da segunda ou da terceira, ele prestava conta à igreja que havia o recomendado. Não era de qualquer jeito que as coisas eram feitas. Então, o modelo de missionários independente, meu irmão, que responde somente ao Senhor, como eles fazem, isso não é bíblico. Nem Paulo deixava de relatar o que estava fazendo a sua igreja de origem. Leia aí. Atos, capítulo 14, versículo 27 e 28. Se a obra já é difícil para aqueles que é enviado pela igreja, porque passa por sofrimentos, perseguições, imagine aquele que vai por conta própria. Além de não ter o chamado de Deus para a obra, não tem apoio de ninguém. Então nós devemos entender que aquele que chama é o que se responsabiliza com quem está lá. E existe a prestação de conta. Nós falamos disso em lições anteriores. Que o missionário está sendo enviado pela igreja, mas ele tem que prestar conta através de relatórios, de informações, como que a obra está sendo executada, está tendo crescimento, quais as dificuldades, o que pode ser feito para melhorar na assistência tanto do discipulado quanto da obra que ele executa naquela determinada localidade. Então a prestação de conta, ela é bíblica. Tem que ter a prestação de conta. A liderança que enviou. E Paulo entendia muito bem disso, não é à toa que ele fazia questão de prestar conta. Entretanto, essa prestação de conta, meu irmão, que Paulo dava, era uma prestação de conta não para engrandecer a ele próprio. Não era não. Ele falava da obra. A obra está crescendo. A obra está progredindo. A obra está evoluindo. Paulo não chegava e falava: olha, a gente está sofrendo, a perseguição está tão grande. Não, ele falava isso não. Nem se vangloriava da sua dedicação e força, não. Mas ele tinha um objetivo, era mostrar quão grandes coisas Deus fez. Deus abriu aos gentios a porta da fé. O relatório dele era mostrar que a obra, o reino estava crescendo. Não é que as pessoas estavam querendo enaltecer. Ele era o pregador das nações. Não. Paulo, conferencionista internacional. Não. A preocupação dele era fazer o reino expandir. Que esse é o objetivo de todo crente. Como disse João Batista, o importante é que ele cresça mesmo e que eu diminua. Isso é o que é importante. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando a nossa lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.